Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. A voz da cidade, estamos juntos a escutar. 759, vamos nos conectar. Em cada programa, a verdade é o nosso lar. Estilo FM, aqui é o nosso lugar. E quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos construir. Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar. Olá, meus amigos da Estilo FM que nos acompanham aqui em mais um programa A Voz da Cidade. E também você, internauta, que nos acompanha aqui no nosso canal podcast no YouTube, youtube.com/podcast Descalvado News, e também nas redes sociais do jornal Folha de Descalvado e do Descalvado News no Facebook e no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de sexta-feira aqui, trazendo as notícias de Descalvado, fazendo uma análise aí dos bastidores da política. Aqui comigo, meu amigo Eduardo Sajorato. Fala, Edu, tudo bem? Tudo bem, Marinho? Tudo bem? Os amigos que nos acompanham aí pelo podcast da Estilo FM, Descalvado News. Uma sexta-feira, dia 25/4, iniciando mais um programa. E daqui a alguns minutos, Jornal Folha de Descalvado já circulando pela cidade também. É isso aí, a terceira edição do Folha de Descalvado, né? Que voltou aí com força total, né? Nessa nova pegada, nessa novo layout, nessa nova proposta jornalística. E se eu não estou enganado, hoje é o nosso 8º podcast aqui na Estilo. 8º podcast. É o nosso 8º podcast. Então, isso mesmo. Estamos aí completando 2 meses aí. E estamos tendo uma repercussão legal aí, o pessoal tem acompanhado. Acompanhado, Marinho. E é até por isso que eu gostaria que você aí começasse mandando um abraço aí para justamente esse que nos acompanha. Vou mandar. Como sempre aqui acompanhando, quero mandar um abraço, as pessoas carinhosas com a gente aí, com o Tinzão, a Cida e a Libiase, que nos acompanham direto nos nossos esses podcasts. Aí nós vamos precisar fazer carteirinha para eles. Carteirinha, mas eu sempre passo tomar um café lá para ver o Tinzão, a Cida ali, mas pessoal da hora. Um abraço especial agora, queria mandar para a Rose Pink, a sua família nos acompanha lá de São Paulo. Opa! Toda semana olhando o nosso podcast para acompanhar aqui a terrinha. Ela fica em São Paulo, mas ela é daqui de Descalvado, a família Pinca. Eu lembro, Rose, até relembrar aqui que eu conversando com a Cida e com a Ali, ela falou que você estava me confundindo, que eu era sobrinho do Miro Barbeiro. Não, na verdade eu sou genro do seu Miro. É isso aí. E eu, muito menininho, Rose, eu ia com meu avô, Alfredo Bianchi, na loja do seu Olívio Pinca, ali naquele quarteirão ainda. Então eu era garotinho, e meu avô era amigo do seu Olívio, que tinha as lojas ali da família Pinca, naquele lugar onde é a barbearia do meu sogro hoje, inclusive. É isso. Então, um abraço especial para você que nos acompanha de São Paulo. Forte abraço a todo mundo aí. Um abraço para vocês aí, gente. Obrigado pela companhia. Mandar um abraço aqui também para o Arlindinho, o ex-vereador Vaguinho Basso, que acompanha a gente sempre, o pessoal do Clube dos 30, especial ao Veneno, que nos acompanha direto lá também. Veneno, grande amigo. E um abraço especial para o nosso comandante aqui da Estilo FM, o Tiago Jacinto. Um grande abraço, Tiago. Um abraço, Tiago. Marinho, tem mais abraços aí para você. Tem mais, Du. Vamos ler aqui mais um abraço. Mas você falou do seu sogro, do Miro. Eu gosto de deixar o jornal aí alguns pontos. Faço questão de levar, lá eu levo, mas eu também tenho um assinante nosso que ele espera na porta, o Silvinho Cabeleireiro. Especial. Silvinho, grande leitor do jornal. Isso aí. E se atrasar, ele fica bravo. Um abraço, Silvinho. Um abraço, Silvinho. Bom, eu também queria mandar um abraço aqui, Du, pro pessoal das redes sociais que nos acompanham. Opa. Pessoal que curte, compartilha, comenta, manda mensagem lá. Então, hoje tem bastante gente aqui para falar. Ó. Vamos lá. Tem o Anderson Rodrigues,
a Rosária, a Silmara Batista, a Maria Aparecida Bordão Parada, a Vera Bestete, a Ana Paula Peripato, a Dona Lu Aires Risse, a esposa do ex-vereador Risse, mãe do Alain também. Abraço, Risse, Alain, Dona Lu. É isso aí. Paulinho Lima, a Rosângela Costa, a Isabel Marini, a Rosana Romão, a Elisângela Vanceto, a Maria José Risse, o Henrique Espessoto, lá da Magazine Geraldo. Opa, abraço, Henrique. Um abraço, Henrique, tudo de bom, grande amigo nosso. E o Américo Duarte. Então, gente, obrigado aí de vocês nos acompanharem. É um prazer ter vocês aqui na nossa companhia todas as sextas-feiras. E alguns de vocês acompanham depois pelas redes sociais no dia e na hora que dá. Claro. Então, muito obrigado pela companhia. Continue com a gente, continue curtindo, compartilhando. E também dando uns puxãozinhos de orelha lá quando precisa, né, Du? Sempre. É isso aí. Isso que guia o nosso programa. É isso que guia. Ô, Du, temos alguns recadinhos, acho. Quero dar um recadinho. Bom, essa semana nós tivemos aí o falecimento do Papa Francisco. Uma grande perda aí para a Igreja Católica, né? A gente deve ter uma menção especial no Folha de Descalvado de hoje, falando sobre isso. E na quarta-feira também tivemos a notícia do falecimento da dona Carolina Vick Francisco, a mãe do ex-vereador Vick, a quem eu quero mandar meus sentimentos, Vick. Esse momento, salvo engano, 94 anos, 94 anos, falecidos na quarta-feira. Então, um abraço, Vick, nossos sentimentos. Esse momento é difícil, mas sabe que a gente está do lado compartilhando essa dor contigo. O meu CPF, quem emitiu ele foi o Vick, quando trabalhava no Banco do Brasil, na agência aqui em Descalvado. Eu acho que eu tinha 16 anos de idade, fui abrir uma conta lá, tá lá o carimbo lá dele. Conheço o Vick há muito tempo, né? Acompanhei o trabalho dele como vereador há muito tempo. Claro. Foi meu professor na Universidade do Brasil, no curso de Direito, e a Graça, a irmã dele, também foi aluna, estava na minha classe. Então é uma família muito querida aqui da cidade e nossos sentimentos aí para todos vocês. E a dona Carolina, não só o Vick, a dona Carolina militou pela política local e sempre atuante nos meios políticos, sim, né? Participativa, né? Sempre. E tem um trabalho muito bonito dela também, junto com as outras senhoras lá, do famoso Churros Descalvadense. A dona Carolina fez história ali, comandava a equipe toda lá. É isso aí. Então, meus sentimentos aí para toda a família. Um grande abraço aqui da família do podcast A Voz da Cidade para vocês, tá bom? É isso aí. Quero mandar um abraço aqui, Marinho, para o nosso apoiador, a Imobiliária Nova Conquista. Um abraço para o Juninho. A Imobiliária Nova Conquista está ali na rua Coronel Arthur Whittaker, 1150. E o telefone 19-99186-8667. Imobiliária Nova Conquista. Um abraço aí, Juninho. Obrigado pelo apoio. Valeu, gente. E temos os outros patrocinadores, Du? Bom, quero agradecer aqui os apoios às empresas que apoiam o nosso programa e apoiam também a Folha de Descalvado. Quero citar aqui as empresas que fazem parte do rol de apoiadores da Folha de Descalvado e da Voz da Cidade. Estamos aqui com a Total Revestimentos, telefone 19-99735-1628, parceria com a Ravaz Engenharia, telefones 19-3583-1567 ou 19-99980-3495. Contamos também com o apoio de Zep Escritório de Contabilidade. Um abraço ao nosso amigo Magela, 19-3583-1264. Calera Supermercados, um abraço para o Zé e o JP, que comandam lá essa unidade do Calera. Telefone 19-99689-7070. Transportador Alvorada e Cavacos Alvorada, um abraço aí a Paulinho Bortoleto, Júnior Bortoleto, toda a família. E o telefone é o 19-3583-5279. Beer Point, o melhor chopp da cidade, o melhor happy hour e à noite também com seus petiscos, é o 19-99275-4368. Escritório de Contabilidade José Carlos Polício Júnior, um abraço aí para o Gustavo, 19-3583-1022. Reciclatom, 19-3583-1567. E a Norden Plano de Saúde, através do site meunorden.com. Norden, relembrando que está vindo para Descalvado com um novo plano de saúde com uma unidade clínica na cidade. Bom, vamos então iniciar nossa pauta aqui, Marinho. Vamos lá. Tem o primeiro tópico aqui. Nós comentamos no programa passado aqui, mas parece que aconteceu aquela atualização das informações dos cargos comissionados. Você acompanhou isso essa semana, né? É verdade, Edu. Nós comentamos na semana passada de que a lista lá dos cargos e nomes de servidores em cargo de confiança, né, os famosos comissionados,
estava desatualizada e a prefeitura deve ter o pessoal que está assistindo o programa nosso lá, Edu. Tá atualizadinho lá, tudo fizeram direitinho a lição de casa lá. Muito bom. Então quem consultar agora lá, inclusive os órgãos que fiscalizam isso, né, como a gente comentou, Ministério Público e Tribunal de Contas, está atualizadinho lá, tá tudo certinho. Informação correta sempre é bom. Isso é bom quem vê e avisando e cobrando para que isso aconteça. Isso aí. E volto a reforçar a importância, primeiro para a gente aqui que está fazendo um trabalho de imprensa, tanto pelo jornal como podcast, de ter essas informações disponíveis nos sites, que é para a gente poder levar essa informação para a população, citando os números, as informações e comentando sobre elas. Então é muito bom que isso esteja sempre atualizado aí. É isso aí. E o que mais a gente tem, Edu, na nossa pauta de hoje? Bom, nós tivemos aqui essa semana ponto facultativo na terça, né? Emendamos o feriado da segunda, a emancipação política de Descalvado. Isso. E aí quero fazer uma correçãozinha aqui de algumas coisas que veiculou, né? Na Folha nós soltamos aí a data 22 de abril de 1865, portanto... 160 anos de emancipação política. Alguém comeu bola aí em alguma informação, vamos ver? Vamos ver aí, Edu. O pessoal está acompanhando na tela aí, ó, e o pessoal da Estilo FM, então, que está nos ouvindo, as redes sociais não perdoam, né? Nossa Senhora do Print, que o diga. Tanto a assessoria de comunicação, a página oficial da Prefeitura de Descalvado traz a comemoração de 159 anos de emancipação, e as redes sociais do prefeito também traz a mesma data de 159. Ou o pessoal aí pulou, estava com pressa, ou está atrasado o relógio. O relógio está parado, mas não está voltando no tempo ainda, né? O relógio da matriz está parado. 160 anos, né, gente? Vamos... Então, gente, tem que dar uma... Quando for fazer a publicação aqui, quando a gente termina a edição da Folha, tem uns 5, 6 para ler, né, Edu? Uma revisão. Uma revisão. Vamos ficar atento aí. E o puxãozinho de orelha também. A própria página da Câmara também trouxe a informação de que era feriado no município, o dia de emancipação. Não é feriado, é ponto facultativo. Eu até li que o pessoal, alguém comentou embaixo também, que tentando corrigir lá a diferença. Mas assim... Mas são falhas que... são coisas que são mas em página oficial com a figura do prefeito não deveria acontecer. Não deveria, exatamente. Mas... E teve mexida na comunicação da prefeitura na virada de governo aí que a gente acompanhou, né? Teve, Edu. Eu queria falar desse assunto porque muita gente veio falar comigo, veio me questionar o que eu achava da prefeitura de Descalvado nessa nova gestão ter extinguido o cargo de assessor de comunicação. É uma ação inédita. Eu não me lembro de alguma outra prefeitura aqui da região que não tem assessoria de comunicação. Nós que trabalhamos aqui, né, como um órgão de imprensa, assim como eu sei que a IPTV, Record, SBT e outros meios de comunicação buscam informação nos órgãos públicos justamente na assessoria de comunicação, e nós não temos uma assessoria oficial instituída. Quem acumulou essa função? Então, hoje quem está lá, pelo menos quem está disparando os e-mails, os releases, as sugestões, é o Beto Villani. O Beto, ele hoje ocupa o cargo de assessor de gabinete. E aí é que também eu gostei... ficou incumbido da comunicação. E ficou incumbido da comunicação. E eu vou falar para você, eu gosto dos textos do Beto, viu? O Beto tem feito uns textos muito bons, viu, Beto? Está de parabéns, textos claros, limpos, bem elucidativos, está fazendo um bom trabalho lá. Legal. O que acontece? O Beto não tem formação em jornalismo, não tem registro de jornalismo, então, assim, por mais que está sendo um bom trabalho, a prefeitura peca em não ter um profissional da área, o que é estranho, né? Você procurar na região toda, acredito que não vai ter um caso igual. Mas o que eu gostaria de falar especificamente, que é o que o pessoal veio me cobrar, é que no final do ano passado, e eu conheço bem a história porque eu também estava envolvido, a pedido do Luizinho e do Paulinho, o Becão mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal para extinguir o cargo que era de diretor de gabinete, que era o cargo justamente que eu ocupava. Lembro disso. E para extinguir o cargo de assessor de comunicação, que era o cargo ocupado pela jornalista Marisa Monzani. Também uma ótima profissional que inclusive trabalhou algum tempo no Folha de Descalvado, na administração, na gestão passada. Eu lembro desse projeto, foi no final da gestão. O que chamou a atenção na época é que, primeiro, o cargo de diretor de gabinete passou a se chamar chefe de gabinete.
O valor de salário dobrou, de 5,5 para 11 mil reais. Ponto. A justificativa para que se fosse dobrado esse salário, estava extinguindo o cargo de assessor de comunicação, então não ia ter impacto financeiro. Estava extinguindo 2 cargos para criar um novo. Foi o que foi pautado, a mensagem do projeto de lei. Mas, no dia 2 de janeiro, assume a nova administração e nomeia um cargo de assessor de gabinete, que é o do Beto Villani, no mesmo valor que era da assessoria de comunicação, um cargo esse que não era ocupado há 8 anos, ele estava vago há mais de 8 anos. Então, aquele discurso até do Daniel Bertini, que era vereador na época, falou assim, vai haver economia. Não, isso, desculpa, Daniel, mas você levou informação errada na época. Não houve economia, você dobrou o salário de diretor de gabinete para chefe de gabinete e extinguiu o assessor de comunicação. Mas vocês nomearam, né, foi nomeado um cargo que há 8 anos ninguém ocupava. Então o Beto passou a ocupar um cargo existente vago. Vago. Entendi. Vago. Então não houve economia, o que foi falado no projeto de lei. Então assim, eu demorei um pouco para falar desse assunto, vinha sendo cobrado. E como a gente está falando justamente da atualização dos cargos que foram atualizados, que estavam desatualizados, e estamos falando justamente da assessoria de comunicação e desse pequeno deslize aí na informação de quantos anos comemorou-se de emancipação política, eu achei pertinente trazer essa informação para quem estava me questionando. Agora sabe a minha posição, tem a minha análise, e se eu falei alguma coisa equivocada aqui, é só me corrigir. Tá, o microfone, como a gente sempre fala, pode vir aqui e falar, Mário, você errou em tal informação. Eu corrijo aqui. Outra coisa, acredito que não, porque não tem um cargo vago, estava vago há 8 anos que foi preenchido. Também nós não estamos aqui criticando a criação de cargo, o salário de ninguém. Nós estamos aqui dizendo que a informação levada para uma votação pode ter sido equivocada. Exato. Mas, enfim. Isso também nós ficamos sabendo depois da nomeação, né? Votou-se esse projeto de lei em dezembro, se não me engano. Até então não estava se falando em nomes, estava falando em cargos. Até a cargos. nomeação do Beto, quando nós vimos qual cargo ele realmente ocupou, que deu para levantar essa questão. Mas, tranquilo, segue o jogo. Vamos lá. Marinho, vamos entrar já direto na questão das questões aí da sessão da Câmara. Vamos lá. Que foi excepcionalmente realizada na quarta-feira, em razão do feriado da segunda e do ponto facultativo de terça. Então a sessão passou para quarta-feira, foi realizada aí. Então, e aí, qual foi os comentários? Eu presencialmente tive lá na quarta-feira, muita gente voltou a falar de furtos do cemitério. Um assunto que está em pauta ainda, inclusive a PTV veiculou matéria no sábado, que eu assisti. Veiculou matéria e teve fala, o coronel citou isso, que a IPTV veiculou essa matéria, mas os vereadores falaram que eles foram marcados pela população naquelas reclamações, nos posicionamentos da população, e eles estavam indo atrás verificar e quase todos tocaram nesse assunto. Então os vereadores dizendo, olha, nós estamos fiscalizando, nós estamos vendo, estamos acompanhando, isso não é assim tão rápido que acontece. Mas o que me chama a atenção, assim, os vereadores estão fiscalizando, mas fiscalizando o quê? Vamos relembrar essa história aqui. Lá atrás, quando começou a ficar vultuoso esse assunto, que vários furtos seguidos aconteceram lá, teve a história de ter o vigilante lá, ou não ter o vigilante, aconteceu o roubo com o vigilante lá presente, bom, uma série de questões que a população apontou, colocou. E lá o Félix citou que nas reuniões com o executivo tinham feito várias soluções discutidas e seriam implementadas. O que está acontecendo agora mais rápido é a concertina, foi feito todo o processo aí, a compra, mas o Félix citou naquela oportunidade 32 postes com refletores de LED para iluminar o cemitério, falou das fechaduras do portão, falou da possibilidade, o estudo, pediu um estudo para a colocação de câmeras de segurança. E o que nós vimos até agora de tudo isso comentado lá foi só a concertina. Eu não sei se isso resolve ou não, se é suficiente ou não. O problema é o tempo que levou. Não para assim, o que nós vamos fazer para resolver? Resolveram rápido, concertina, câmera, iluminação, para concluir o processo de compra e contratação da empresa para a colocação da concertina. A morosidade que está
A morosidade. Se os vereadores estão fiscalizando o que está acontecendo, vocês têm que olhar lá para dentro da administração. Tem que olhar os fluxos e os processos que estão sendo feitos da Secretaria de Administração, especificamente no setor de compras. Isso aí. Porque parece que não está andando as coisas dentro do setor de compras lá na Secretaria de Administração. Haja vista que nós estamos em abril, pouquíssimos pregões aí, processos foram concluídos, se não me engano, 7 ou 8. Puxa vida. Uma demanda que a gente uma tem. prefeitura do tamanho da nossa É difícil. Então, vai olhar lá dentro. O que está acontecendo? Por que está assim? Porque se tudo que acontecer a gente sabe, você sabe, tem coisa que é urgente. Sim. Você não está esperando acontecer, tem coisa que você planeja, tem coisa que não, você precisa resolver. Então, se o toque de caixa lá está assim, nós vamos ter problema de descalvado em outras frentes. Vai demorar muito. Então, vereador, vocês estão fiscalizando? Debate internamente como é que está esse processo lá. Amplia essa fiscalização aí que... O tempo decorrido foi demais, as outras soluções, eu não sei nem se começaram a falar sobre isso, sobre iluminação, sobre estudo de câmera, acho que nem começou a falar sobre isso, né? E decorrido tudo isso, citaram na sessão, a Vanice mesmo citou, e nós já tivemos notícia do agendamento e do acontecimento de uma audiência pública para tratar do tema segurança em Descalvado. Verdade. Inclusive no jornal Folha desse final de semana já tem uma publicação da própria Câmara lá fazendo uma convocação da população para essa audiência pública. Então sai nessa agora? Sai nesse final de semana. Então já deve estar estourando para aí. Então é assim, chamou a atenção, e nessa audiência não é só o cemitério foi o grande ápice dos comentários da cidade, mas está envolvendo zona rural, furtos na cidade em residências e comércio. Então a coisa esquentou na questão de segurança aqui. Então é bom a gente acompanhar isso, que eu senti o pessoal preocupado, eu senti o pessoal, assim, mesmo da base do governo, dizendo, a gente está acompanhando, a gente está vendo, mas a gente não consegue, a gente não... Então preciso olhar lá dentro. Eu posso falar, a batata quente está assando, e aí começa a ficar na mão de um, joga para o outro, joga para o outro. Preciso olhar a mão de todo mundo queima. E a população... Não, a população quer uma solução. Hoje em dia é uma solução. É solução rápida, né? E rápida. Rápida, porque a demora na solução agrava o problema. O vídeo que foi postado no perfil do Descalvado News na última sexta-feira passada, sim, mostrando a quantidade de túmulos que foram limpados nesses furtos, não é à toa que repercutiu. Eu vou falar para você muito mais do que a matéria da IPTV. Sim, aquele vídeo, Maninho, foi do último furto num setorzinho lá no fundo do cemitério. Se você andar pelo cemitério todo, é uma judiação. Eu lembro quando nós veiculamos no Folha Descalvado, no primeiro jornal que nós lançamos a matéria do cemitério, você colocou uma foto do túmulo, aquela estátua chorando. Estátua? Não tem mais. Não, aquela estátua foi roubada. Sim, foi furtada. Aquilo é uma obra de arte. Então foi furtada. Então imagine o quanto que se foi pela frente. Mas vamos ver o que sai dessa audiência pública. Mas de novo, precisa discutir fatores externos de segurança, questões sociais, inclusive, mas precisa olhar fluxo interno da prefeitura para a solução do problema. É isso aí, é o que eu ia falar, porque parece que teve uma fala do Coronel Mussolini justamente falando que o problema não se restringe apenas à questão da segurança pública. Ela também é ampliada, o debate deve ser ampliado para a questão social. E eu vou falar para você que eu concordo com ele. Até a gente podia acho que dar uma olhada. Vamos olhar. Eu acho que essa fala dele? A fala do coronel na sessão de quarta-feira, eu acho que foi importante porque citou vários pontos sensíveis, e eu acho que ele, como oposição, né, como a oposição, se manifestou muito melhor do que vem se manifestando nessa sessão o pessoal da base do governo. Assim, então, o pessoal da base do governo, sabe, filme de guerra, sente a tropa meia moral baixa, tal, sentindo um pouco o impacto da população. Entendi. Então vamos ver uma fala do coronel. Tem alguns itens importantes que eu queria comentar. Vamos falar só do cemitério. Vamos ver a fala dele do cemitério. Vamos ver do cemitério e a gente volta nas outras. Vamos lá. No sábado, senhores, a nossa cidade foi alvo de uma notícia negativa por 6 minutos na IPTV com relação aos furtos no cemitério. Então, vamos falar novamente sobre os furtos no cemitério. Enquanto não se der um tratamento adequado ao social, tratar aquelas pessoas que estão praticando esses furtos,
que nós sabemos para onde estão indo e para quem estão vendendo, o problema não vai acabar. Não adianta colocar concertina, cerca elétrica, vigilante, câmera de segurança, não adianta. A pessoa que está praticando esse crime, ela tem as condições cognitivas reduzidas pelo uso de droga, principalmente o crack. Pula lá, não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem onde está. Então, enquanto não der um tratamento adequado ao social, a prefeitura não tiver um plano de ação para o social, isso aí não vai parar. É a ótica que eu tenho sobre esse assunto aí. Bom, então, vimos aí a fala do coronel a respeito do cemitério. Ele abordou o tema que você comentou, da questão social que deve ser tratada, exigiu aí da prefeitura, sugeriu, né, um plano de ação para isso, porque ele acha que concertina no cemitério sem resolver o problema social, eles migram para outros lugares, outras situações, e isso acaba acontecendo. A solução, o problema muda de lugar, né? Então não se soluciona. Mas vamos aguardar, eu acho que nessa audiência pública deve sair algumas informações interessantes. Perfeito. Mais algumas falas dele que seria legal a gente ver. Ele leu também lá um pedaço de um WhatsApp que ele recebeu de uma denúncia sobre o projeto cultural envolvendo a escola de música aqui em Descalvado. Vamos ver esse trechinho também, porque é uma coisa que, fora tenha pouco dinheiro da prefeitura, nenhum dinheiro da prefeitura, é dinheiro público de outras esferas, um projeto é da Secretaria de Estado de Cultura, envolve empresas, iniciativa privada financiando esse projeto. Eu acho que é bom, é sensível, é bom a gente olhar e acompanhar com ele isso. Vamos ver a fala. Vamos ver então. Eu vou começar o meu pronunciamento falando o requerimento que eu pedi para endereçar para a Secretaria de Educação. Então eu pedi para ela a relação nominal dos alunos dos últimos 4 anos, juntamente com o plano de presença do pessoal lá da Escola de Música. Plano de trabalho detalhado, data da relação dos projetos realizados, número de apresentações com as devidas datas dos últimos 4 anos e a relação de recebimentos do CNPJ da empresa lá. Por que eu estou fazendo isso, senhores? Eu recebi um WhatsApp aqui enorme e eu vou ler partes dele, para vocês saberem de onde começou isso. A escola de música nunca contou com 400 alunos. E quando vocês olham as fases do projeto lá, tem até 450 lá. Sendo que alguns deles nem sequer chegaram a fazer aula, mas têm os nomes nas listas. Adultos com matrículas recusadas para as aulas de piano. Pessoas na lista de espera que nunca são chamados. Benefícios para pessoas públicas. Falta de atenção às pessoas neurodivergentes. Professores sem contratos, instrumentos sem manutenção por anos, falta de transparência pública, uso do projeto Conviver para receber verba da assistência social e apresentações mensais que não são cumpridas. Bom, isso é uma parte do WhatsApp que eu recebi, eu tenho mais coisa para falar, mas isso é para justificar o meu requerimento junto à escola de música lá. Muito bem. Bom, Du, agora cabe ele então receber essas informações que ele está requisitando para a Secretaria de Educação. Provavelmente ele vai fazer uma análise. Se tiver alguma coisa errada, com certeza ele vai tornar público, né? E a gente também solicita aí algum dado, se necessário, para trazer aí para o pessoal que nos acompanha na Estilo e também os nossos internautas. E são pontos que são, à primeira vista, grosso modo, assim, invisíveis. Ele cita assim: eu nunca vi 400 alunos na escola de música. Então, também, eu pouco entrei na escola de música lá, mas é um número ousado para se colocar num projeto e se cumprir. Então, isso deve ser checado, deve ter matrícula, deve ter documento de quem está fazendo aula, quem não está. Então, vários pontos, né? Matrícula, manutenção de instrumentos, atendimento, fila de espera sem ninguém ser chamado, tudo isso que ele comentou é uma coisa que dá para se verificar. Sim. No que ele deve receber de documento. Então vamos ver como é que deriva isso também, mas precisa olhar com carinho isso também. É isso aí. Bom, outro assunto que ele falou também, voltando a falar de segurança pública, e eu vou pedir para você comentar, porque você tem mais informações do que eu sobre isso. A Prefeitura recebeu uma caminhonete, um convênio da Secretaria da Agricultura para fazer a patrulha rural.
E parece que a caminhonete está encostada e foi inclusive descaracterizada. O que você tem para dizer disso aí? Ele mostrou a foto ali, nós vimos ali essa caminhonete veio num convênio lá atrás, ainda na gestão de Itamar Borges, como secretário de Agricultura lá, eu estava aqui na secretaria também. Ela veio com a caracterização do programa da Secretaria de Agricultura, realmente para fazer as rotas rurais, né? Segurança no campo, segurança no campo, ela envolvia um grande programa da secretaria lá e essa caminhonete foi cedida para cá. Ela ficou encostada um tempo, e agora o Luizinho deu uma outra destinação, conversando com o Estado, me parece que isso deve passar para fazer policiamento também, e parece que ela tirou essa plotagem tirada dela do rural para fazer a caracterização diferente agora de alguma coisa vinculada à polícia. Vamos aguardar para ver o que vai ser. O que o coronel questionou ali é a questão se isso traz custo adicional para o município. Precisa ver como é que era o convênio, como é que vai ser daqui para frente a utilização disso. Se eu não me engano, esse é um veículo que foi para a prefeitura e não para a polícia militar, e a prefeitura cede ou para a guarda municipal, como nós não temos, tem o convênio com a polícia militar. Eu lembro um pedaço dessa Mas ação. vamos ver assim, a gente tem que olhar assim, se der uma boa utilização nesse tema de segurança, o que nós estamos acabando de discutir aqui, vários problemas de segurança na cidade, se isso servir para ajudar em alguma coisa, ok, vamos ver como é que isso se deslancha dentro da normalidade e legalidade. E eu vou aproveitar um gancho, eu queria saber uma informação, a gente vai solicitar ela para trazer. A prefeitura comprou, se não me engano, em 2016, 2 motos XT660 da Yamaha, é dela, e foi cedida em comodato para Polícia Militar aqui de Descalvado, para inclusive não ir embora, porque se você doa efetivamente para a PM, corre o risco dela ser remanejada para outro município. Então na época entendeu-se, foi até uma ideia do capitão Veiga, que na época estava aqui, e essas motos foram dadas, mas não estou vendo essas motos rodar faz um tempinho. Eu vou buscar informação do que está acontecendo, porque também o patrulhamento ajuda muito, urbano, sim. E são motos ágeis, né, que podem se deslocar rapidamente aí. Isso para a polícia faz toda a diferença. Elas tanto ficaram na prefeitura que as manutenções eram todas custeadas pela prefeitura, né? Mas faz muito tempo que eu não vejo essas motos rodando por essa cidade aí. Eu vou buscar informação sobre isso aí. Vamos perguntar. Uma última fala do coronel, ele leu também uma mensagem aí de um cidadão, do munícipe. Vamos ver aqui, é autoexplicativa, mas vamos ver. Vamos ver. Recebi um WhatsApp, eu vi na rede social essa semana, senhores. Deixa eu achar aqui. Eu vou ler. Tem aqui o nome do cidadão aqui, ó, é ELB, as iniciais. Na maioria das rotatórias, os caminhões não estão conseguindo virar. Falta de engenharia, de conhecimento, etc. Nossa Santa Casa está desrespeitada. Lixo acumulado na frente, telas de vitrô impregnadas de poeira, rasgadas, tenda na frente embolorada, onde se paga um aluguel caríssimo, em um lugar que era para ser higienizado. Urubus que se acomodam em cima das caixas d'água. Onde vai a saúde dos enfermos internados? Cemitério virou aconchego de bandidos, roubos e vândalos. Pessoas lavando calçadas, ruas e outros. Surto de dengue. Falta de trabalho para os munícipes. Aí ele acertou a gente aqui, que eu entendo que não cabe essa carapuça para nós aqui. Ele falou assim, ó, falta de trabalho, ou melhor, vereadores sem ação, nada fazem. Para onde estamos caminhando? Impressionante. Então, tudo que ele falou aqui, eu dou razão a ele, exceto aos vereadores. Nós estamos pedindo, estamos solicitando, e nós não estamos vendo ações contundentes para resolver certos problemas que o nosso município vem enfrentando. Bom, vimos aí, né, vários pontos esse cidadão citando, o coronel rechaçou aí a responsabilidade dos vereadores na fala dele, deixou com a gente, deixou bem nítido ali. Conseguindo, mas é a população se manifestando. O nosso programa, eu fico feliz com isso, nosso programa, a voz da cidade é para isso, é para dar voz à população, é ver o que a população está dizendo e a gente procurar contribuir, levando informação, trazendo resposta e etc., para esses munícipes. Esse o coronel recheou a fala dele, na verdade, com bastante coisas pertinentes, hein? Eu achei muito pertinente as falas do coronel. E para falar em informação, eu queria completar aqui que eu falei num programa, completar aqui com você, a questão da gente trazer
os retornos dos requerimentos dos vereadores encaminhados ao Poder Executivo, a algum órgão da Prefeitura, alguma secretaria, e conversei com a Vanice, ela falou que não tinha problema nenhum, mas pediu para formalizar em forma de ofício. Na quarta-feira mesmo eu levei esses ofícios para lá, ela já recebeu, e ela vai, lógico, compartilhar com os vereadores, dizendo da nossa vontade de Sim. compartilhar isso. Os vereadores devem dar o ok lá, e, assim, de novo, quero explicar o que é. Os vereadores fazem um requerimento solicitando algumas informações, e geralmente eles fazem, ou isso consta na pauta, é lido no começo da sessão, ou eventualmente ele faz um requerimento de tribuna e fala, isso fica gravado, todo mundo toma ciência. E depois segue o documento. O que a gente não toma ciência é qual foi a resposta que o vereador recebeu. Isso nunca, pelo menos não tem acontecido. Então esse pedido nosso é para trazer para a população aquilo que foi solicitado, como é que veio o retorno, o que aconteceu. Então a gente deve concluir esse processo com a Vanice. A Vanice é uma pessoa que preza pela transparência, ela mostrou solícita, né? Muito solícita nosso pedido, a gente deve começar a receber. E aí, quando a gente receber isso, não são muitos requerimentos ainda, a gente lê qual foi o requerimento, qual foi o vereador e começa a ler as respostas recebidas sobre aquele tema. É bom para a população também ter mais conhecimento. Toda a história tem começo, meio e fim. Essa aí a gente vai ter exatamente essa ideia de como as coisas andam tramitando por isso. Lá. E terminando o próximo programa, já estamos terminando o mês de abril, eu trago a atualização do quadro de produção dos vereadores. Se possivelmente já tiver alguma resposta de requerimento, a gente já inclui na pauta do programa que vem também. Beleza. Tá bom? Odu, e além desse ofício aí na Câmara, parece que o Grupo Folha Descalvado fez mais um ofício aí. Conta pra gente. Na verdade eu fiz 3, Marinho, mas eu sei que o Luizinho e o Paulinho estão em viagem. Viajaram quarta, né? Em viagem não, hoje eles devem estar aqui, mas viajaram quarta e quinta, mas na quarta-feira eu também protocolei um ofício lá na Prefeitura do Grupo Folha, convidando o Luizinho para vir participar de um programa Voz da Cidade aqui, numa entrevista no podcast. Legal. Encaminhei um para o Luizinho, encaminhei um para o secretário Gustavo, secretário de Administração, encaminhei um para o secretário de Finanças, o Edilson, para a gente conversar temas que envolvem o cotidiano da cidade, mas que estão vinculados em algum assunto nas secretarias dele e na administração como um todo, no caso do Luizinho. A gente espera o retorno dele. Ele deve estar por aí hoje, mas vamos esperar o retorno. Aguardamos vocês aqui para a gente poder bater um papo, levando essas informações para a população de maneira clara e transparente. É isso aí. Então o convite está feito, né? Esperamos que seja aceito aí, porque não é pra gente não, é para quem nos segue, para quem nos ouve aí na Estilo e também para quem nos segue nas redes sociais. Sem dúvida, faz parte da democratização da informação. É isso aí. Por hoje é só. Isso aí, Marinho. Estamos encerrando então mais um podcast A Voz da Cidade. Obrigado você que nos acompanhou aqui pela Estilo FM. Ficou todo esse tempo com a gente aí, nesse finalzinho de manhã dessa sexta-feira. Uma semana mais curta, né? Mais curta. Bem curta, na verdade. Curta e corrida, né? Semana que vem tem mais feriado. 1º de maio. 1º de maio cai na quinta-feira. Cai na quinta-feira. Nós iremos de volta aqui no dia 2 de maio. Então ainda temos um feriado no meio do caminho aqui. Verdade. Então, para quem gosta de viajar, está um prato cheio. Eu já ouvi falar na sessão de quarta-feira, já comentaram que dia 2 não é ponto facultativo, hein? Pelo amor de Deus, né, gente? Feriado na quinta e todo mundo trabalhando na sexta. É isso aí. Eu tive no Poupa Tempo na terça-feira. Eu fui fazer o RG da minha caçulinha lá. O pessoal do estado lá, o Poupa Tempo, tava no batente lá, a Camila lá, com as meninas lá, fui muito bem recebido. E aí encontrei o Piscite perdido lá. Eu falei, Piscite, hoje é ponto facultativo. Eu tô com os serviços aqui, preciso fazer umas coisinhas. Dei os parabéns pra ele. Eu falei, tá vendo? É isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigado. Um grande abraço pra vocês, um ótimo final de semana e até o nosso próximo programa. Um abraço a todos, bom fim de semana, até sexta. Folha Descalvado rodando hoje pela cidade já. Um abraço. Isso aí, um abraço, gente. Nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos construir. Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar. E quando a cidade clama,